Olá pessoal, meu nome é Luminato, eu sou médico há 40 anos, nós aqui estamos no canal Câmera Médica Luminato. Vim aqui hoje bater um papo com vocês a respeito de uma coisa interessante. Você quer ser médico? Você pensou em ser médico? Você sabe como é a profissão de médico? Médico ganha muito dinheiro? Médico não ganha dinheiro? Vamos bater um papinho a respeito disso? Bom, antes de falar para vocês de vestibular, de estudo, vamos focar um pouquinho no ser humano que quer ser médico. Você tem dedicação? É a primeira pergunta. Você tem humildade? É a segunda pergunta. Se você não tiver dedicação e você não for humilde, você vai ter muita dificuldade para ser médico. O médico, ele é formado para ser o líder, para ser o responsável. Mas a medicina atual trabalha em equipe. Ela tem sempre uma equipe para trabalhar, ela tem sempre a quem responder aquilo que está sempre sendo feito. Então, gente, vão ter muitos sapos que vocês vão ter que engolir. Muitas vezes vocês estão vendo que não a forma do médico agir, mas a estratégia que está sendo utilizada não é a correta, não é a ideal, mas você vai ter que engolir o sapo. Fora aqueles sapos que você engoliu enquanto estudante, que eu vou contar alguns para vocês, vocês vão ter que também engolir esses sapos depois de formado. Porque o trabalho em equipe atual para o médico é fundamental. Ou eu vou dizer, gente, da minha experiência, do que eu vivi. Eu acredito que outros colegas têm uma experiência diferente. Isso não invalida a experiência que eu tive. Tudo bem, gente? Bom, então vamos falar. Para entrar na faculdade precisa passar no vestibular, não é verdade? Ai, doutor, mas é muito difícil o vestibular de medicina. Bom, na minha época era de 120 a 150 candidatos por vaga. Bem mais difícil do que hoje, gente. O número de faculdades que existiam não era tão numeroso como hoje. Não era. Eu não fiz cursinho, eu prestei vestibular sabendo que as escolas de topo, as escolas gratuitas, eu não ia conseguir passar. Talvez se eu voltasse para o cursinho, fizesse 1 ou 2 anos de cursinho, eu conseguisse. Mas não era esse meu intuito, eu tinha pressa. Como todo jovem tem, não é verdade? O jovem tem pressa que as coisas aconteçam. Então eu fiz o meu primeiro vestibular, entrei numa faculdade paga, estudei, me formei. Não é impossível passar no vestibular, gente. É só uma questão de se dedicar. Bom, vamos repetir de novo. Dedicação e humildade. Isso é fundamental, gente. Saber até onde a gente vai, qual é o limite da gente, saber o que pode ser feito, o que pode não ser feito. Bom, vamos lá. Tem muita gente aí, muitos canais que falam sobre vestibular, como se preparar, como fazer. É a experiência deles, gente. Eu só tenho a minha experiência, tá? Vocês vão ter que ver em outros canais esses assuntos. Bom, vamos falar de você terminou a faculdade. Ou, durante a faculdade, se acostume com duas coisas, gente. Os hobbies que vocês têm, vocês vão ter que diminuir muito ou parar com eles, gente. Não tem alternativa. É muito difícil a faculdade de medicina. Se você não estudar, se você não se dedicar, você não vai conseguir concluir a faculdade de medicina. Fora que os professores das faculdades de medicina são feitas por seres humanos. São médicos que se formaram, passaram lá pela pós-graduação, fizeram o mestrado, fizeram o doutorado, fizeram o pós-doutorado, depois fizeram a livre docência. São pessoas preparadas? Sem dúvida nenhuma. Eles têm uma formação que é assustadoramente completa. Mas são seres humanos. Eu digo a minha experiência pessoal, gente, em uma disciplina que chamava clínica cirúrgica,
eu tinha um colega de turma que era filho do professor. Ah, mas o que tem isso? Gente, ele fazia questão que não dissessem que ele estava facilitando a vida do filho. Ele era um terror. O que eu chamo de terror? Eu vou dar um exemplo para vocês. No primeiro dia de aula, ele deu as boas-vindas para os reprovados na disciplina, que eram cerca de 20 pessoas, 20 alunos que haviam sido reprovados no ano anterior. E disse o seguinte: sejam bem-vindos. Quando eu falar o número de vocês, vocês se levantem e anotem o que eu vou falar. Desse jeito. Quando ele falou meu número, eu me levantei e ele falou assim: nutrição parenteral oligoelementos. Eu sentei e ele continuou a coisa. Terminou a aula. Eu fui lá e falei: professor, que diabo é isso? Ele disse: olha, você vai fazer uma apresentação aqui na frente sobre esse assunto. Eu não admito que fume, eu não admito que leia papel, eu não admito que... Um monte de coisa que não podia fazer. Você tinha que saber do que estava falando. E eu falei: professor, e onde eu consigo esse material? Ah, eu vou te ajudar. Me deu o endereço de uma universidade, eu fui lá falar com o professor. O professor falou: claro, posso te ajudar sim. Eu vou dar uns trabalhos para você ler a respeito. Ele me deu em francês e em russo. Obviamente eu não falo nenhuma das duas línguas, certo? Mas tive que apresentar, porque esta apresentação valia metade da nota. Daí você explica os 20 reprovados do ano anterior, né? Bom, o professor é ser humano, gente, ele erra também. Mas você vai encontrar alguns durante o seu curso médico, gente. Vai. São seres humanos. Eles têm lá suas qualidades, seus conhecimentos ninguém discute, são especialistas, são muito bons no que fazem, mas são seres humanos. O dia que eles estão com conflitos familiares, com problemas em casa, embora não devesse, ele vai trazer para a sala de aula. E vocês é que vão pagar. Tá? Lembra que eu falei que tem que ter humildade? Você tem que ter humildade e saber que vai passar por essas coisas, gente. Se você não for humilde, você não conclui o curso de medicina. Tá? Bom, vamos lá. Terminou a faculdade. O que é que eu faço? Bom, você tem duas alternativas. Ir para o mercado de trabalho, que não é muito aconselhável, ou ir fazer uma especialização. Você pode fazer ginecologia, obstetrícia, otorrino, cirurgia, pediatria, ortopedia. É aquilo que você gosta, gente. Durante o curso, você vai se identificando com algumas coisas. Fala: puxa vida, como é interessante isso, como é gostoso fazer isso. É essa disciplina que você vai se especializar. Por quê? Porque a especialização vai te dar cancha, vai te dar dia a dia de como atender o paciente, de tirar as dúvidas com o professor. É muito importante isso, gente. Tá bom? A minha experiência pessoal, eu fiz otorrino e ginecologia e obstetrícia. Terminando isso, eu queria mais experiência, gente. Eu fui trabalhar num pronto-socorro, onde trabalhava eu e um outro médico como clínicos, mas tinha um ortopedista, tinha um cirurgião e tinha um cardiologista. Então eu tinha para quem perguntar. Lembra da humildade, gente? Você tem que ser humilde de se dirigir ao cardiologista e dizer para ele: olha, estou encontrando uma alteração aqui no eletrocardiograma, gostaria de saber a sua opinião. Você tem que ter a humildade de chamar um outro colega e dizer para ele: olha, minha dúvida é essa, o que eu faço? Certamente o médico não vai se negar a te explicar, te falar, tudo direitinho, gente. Então, pronto-socorro é uma experiência que todo médico deve viver. Bom, eu quero me formar médico porque eu quero ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar dinheiro? Vai. Vai ganhar muito dinheiro? Bom, ganhar muito dinheiro, gente, é para poucos. Se você quiser se especializar em primeiro dedo da mão direita, vocês estão estranhando? Existe especialista em primeiro dedo da mão direita. Você vai ganhar muito bem. Só que você vai ter que fazer lá
2 anos de cirurgia geral, depois mais 4 anos de especialização. Aí você vai ter que sair do Brasil e ir lá para fora, se especializar no primeiro dedo da mão direita e voltar. Aí, só para dar um exemplo para vocês, quando uma pessoa amputa o primeiro dedo, chamado dedão, né? O dedão amputa por um instrumento, por um acidente, por uma máquina, ele tem que ser reimplantado no local. Quem é que faz isso? O especialista em primeiro dedo da mão direita. É assim que funciona a coisa, gente. Ele tem tanto conhecimento que ele tem condições de reimplantar e voltar a ser plenamente funcional aquele órgão. Tudo bem, gente? Bom, eu quero fazer cardiologia. Bom, se você quer ser cardiologista, você vai fazer 2 anos de residência médica. Residência médica, seja ela qual for, pode ser para cardiologia, para ortopedia, para clínica médica, se prepare, porque você vai trabalhar muito, muito mesmo. É aquela história de você chegar lá no hospital para trabalhar e ter no quadro de avisos lá: Doutor Luminato, hoje o senhor está escalado para ir lá no hospital não sei da onde, que fica não sei da onde, e fazer tal coisa. É assim, gente. Você trabalha e trabalha muito. Cerca de 12 horas por dia. Não tenha dúvida disso. Não é fácil. Tem que ter dedicação. Tem que ter humildade. Tudo bem, gente? Bom, digamos que você resolveu não fazer nenhuma especialidade. Eu já fiz 6 anos de faculdade. Eu agora vou me dedicar a ganhar um pouquinho de dinheiro. Mais tarde eu faço a residência. Bom, você pode ir para o UBS, para a Unidade Básica de Saúde, trabalhar como médico de saúde da família. Se você já tiver feito o curso de saúde da família, gente, você vai ganhar mais. Se você não tiver feito o curso de saúde da família, você vai ter um salário em média de R$ 22.000. Para um recém-formado, é muito bom, gente. Não é verdade? Se você se dispuser a dar um plantão de final de semana, você vai ganhar mais R$ 1.200 por plantão. Então, dá para ter um salário bom. Para ficar rico, gente, é outra história. São para poucos médicos. Ele tem que ser ultra especializado, tem que ser requisitado, tem que ter demanda, aquela coisa toda. Tudo bem, gente? Bom, por que você tem que ser humilde? Eu conto um caso para vocês. Eu estava fazendo saúde da família, nos primórdios de saúde da família, que se chamava Qualis. O Qualis tinha uma experiência interessante, gente. Ele não tinha a mesa do médico. Ele tinha 2 poltronas e uma poltrona em frente. Nessas 2 poltronas se sentava o paciente e o acompanhante, e em frente se sentava o médico. Bom, vou contar um caso para vocês. Eu atendi uma moça de uns 27 anos que veio com a sua mãe. Cumprimentei-os, tal, sentaram, sentei em frente, né? Aí eu perguntei para a moça, né? Qual é o problema, né? Aí a mãe respondeu: ela está com muita dor, ela fica tomando remédio, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu dei um sorrisinho e voltei para a moça novamente, né? Qual que é o seu problema? Eu já não falei que ela está com dor, doutor? Aí eu falei para ela: senhora, é muito importante para mim ouvir as palavras dela. As palavras como ela fala, muitas vezes me ajudam a saber o que está acontecendo. Tá bom? Então, o que está acontecendo, moça? Eu tenho uma dor na barriga, que é meio estranha, que eu tomei uma dipirona em casa, não melhorou. Eu falei para ela: tá bom, quando começou a sua dor? A mulher que está do lado: desde quinta-feira. Aí eu olhei para ela entendeu, voltei para a moça falou assim: começou quarta-feira, doutor. Eu falei: como começou a dor? Ela começou gritando, a mãe falou. Eu disse para ela: dona, por favor, se a senhora continuar interrompendo, a cada pergunta eu vou ter que pedir para a senhora ficar em silêncio. Deixe que ela fale, por favor. Não precisou mais nada. A mulher levantou, a mãe, e começou a gritar: você não é um médico, você é um cavalo. Eu fiquei olhando para ela, né? Não falei uma palavra. Bom, todo mundo que faz show quer público, não quer? Ela foi lá e abriu a porta e continuou gritando: você é um cavalo, você não é médico. Eu peguei um papelzinho e escrevi: agendar a consulta para amanhã, e assinei e entreguei para a moça. Falei: escuta, querida,
Você vai lá e marca a consulta para amanhã e vem com outro acompanhante, por favor. Tá bom? Vocês entenderam, gente? A gente tem que engolir o sapo. Não ia ganhar nada brigando com ela, não ia ganhar nada retrucando o que ela estava falando. Conto uma outra história para vocês. Meu amigo está vivo aí para confirmar a história. Trabalhávamos no hospital de Itaquera. Eu e um amigo, amigo de muitos anos, muito conhecido, e de repente eu ouço uma gritaria. Eu pedi licença para o paciente e abri a porta para ver o que estava acontecendo. Uma moça estava toda rasgada e gritava assim: ele me agarrou, ele me agarrou. E o meu colega na porta olhando assim para ela, né? Bom, é lógico que ele era um médico reconhecido, um médico que trabalhava há muitos anos, é um médico que a gente conhecia a índole dele. Ninguém por um segundo duvidou da conduta dele. Mas tudo bem, passado o episódio, eu perguntei para ele: fulano, o que está acontecendo? O que aconteceu? Ele me disse: olha, essa paciente já veio aqui 2 vezes anteriores, ela fica me fazendo convites para mim sair, dizendo que quer sair comigo, e eu disse para ela que aqui eu sou médico, sou profissional, não posso ouvir esse tipo de coisa, né? Aí hoje ela disse: olha, se você não disser que vai sair comigo, eu vou ferrar a sua vida. Ele falou para ela: fique à vontade. E foi o que ela fez. Ela se rasgou e saiu gritando que ele estava agarrando ela. Entenderam, gente? É complicado ser médico. Tem que ser humilde. Lembra que eu falei para vocês isso? Tudo bem, gente? Bom, para que esse vídeo não fique muito longo, gente, vamos finalizar dizendo para vocês o seguinte. É uma profissão que tem reconhecimento? Tem, gente. Eu me apaixonei pela saúde da família. Foi uma coisa que eu fiz nos últimos 20 anos. Por um motivo, gente. Você atende o paciente, você medica o paciente, ele retorna e você vê o efeito daquela medicação que você fez. Você vê a gratidão do paciente porque você tirou uma coisa que estava afligindo a ele. O paciente começa a confiar de olhos fechados em você. Fica muito mais fácil trabalhar. E também existe aquele paciente, né, gente? Você tem o prontuário dele, está anotado lá que o paciente tinha uma infecção de garganta, estava com febre alta, estava tudo, está lá a medicação que você fez, o paciente volta, aí você pergunta: tudo bem? Como é que o paciente começa a história? Ele começa assim: ô doutor, obrigado pelo remédio que eu sarei. Não, ele não começa assim. Ele começa pela nova queixa. Aí você pergunta: e a infecção de garganta que o senhor tinha? Não, essa passou. E continua falando do assunto. Ser médico é isso, gente. Bom, gente, espero ter esclarecido. Se vocês quiserem que eu faça mais informações, que eu diga mais alguma coisa sobre a profissão de médico que eu esqueci ou que eu falhei, nós voltamos a fazer um novo vídeo para vocês. Tá bom, gente? Então, desejar a todos um bom dia, um beijo grande no coração e muito obrigado, gente.